Como vocês vão? Agora nós estaremos aqui aprendendo mais um pouco de teologia arminiana. Teologia arminiana é uma teologia onde tem o seu pensamento pautado nos ensinos de Armino. Estamos utilizando o livro Teologia Arminiana, Mitos e Realidade, Roger Olson, editora Reflexões. Hoje vamos iniciar na página de número 27, a história da teologia arminiana. É claro, quando nós falamos da história da teologia arminiana, primeiro temos de confrontar o próprio início desta teologia. Essa teologia ela vai iniciar com Armino, né? Depois da morte de Armino, diga-se de passagem, que o porquê que a teologia calvinista ficou tão solidificada e a teologia arminiana ficou não tão solidificada assim com Armino, foi exatamente o tempo e produção dos dois teólogos, dos dois intelectuais da área da teologia. Calvino teve mais tempo de elaborar seus pensamentos. Armino ele começa a elaborar o seu pensamento mediante ao confronto de ideia que começa então a surgir dentro do seu pensamento. Então, mediante a isso, ele acaba não tendo um tempo para poder ter uma solidificação maior em sua teologia. Haja vista que os três volumes, né, daquilo que se chama das obras de Armino, na verdade é um compêndio de carta que foi endereçada a Hipólito, né? Nós vimos também o exame da tese do Dr. Francisco Gomaro sobre a predestinação, que ele vai ali fazer uma análise. Inclusive é por causa de Francisco Gomaro que Calvino acaba se tornando, que Armino acaba se tornando uma pessoa bem conhecida, porque ele acaba sendo opositor do seu colega, porque os dois eram colegas e lecionavam na mesma faculdade, e Armino começa a ter uma visão um pouco diferente, principalmente na eleição, né? E no ato do monergismo, porque muitas pessoas acabam discutindo sobre predestinação e eleição, e Armino também defendia a predestinação e a eleição, pelo menos o arminianismo clássico. As pessoas acabam falando coisas que não sabem, né? Então, dentro desse panorama, a diferença dessas teologias, estão exatamente em dois aspectos primários, que é o monergismo, como eu disse aqui a princípio nas primeiras aulas, que é o ato da compreensão divina, aonde o Deus, por sua soberania, rege tudo através dos seus decretos, e do sinergismo, que respeita a soberania, principalmente as primeiras obras de Armino, respeita a soberania divina, só que Deus, por ser soberano, ele permite ao homem o ato de escolha. Isso vai criar alguns problemas, principalmente na ontologia, né, na questão de Deus, acaba criando uma certa dificuldade de entendimento que Armino não teve tempo, né, para escrever a respeito. Quem escreveu foi os seus seguidores. Então, esses dois tipos de pensamentos acaba trazendo, né, um confronto de ideias. E a Universidade de Leiden, né, ela se torna um palco do debate intelectual que iria, de repente, se tornar não o mais importante, mas o mais conhecido debate
intelectual teológico, porque podemos ver que até a data de hoje muitas pessoas se degradiam nesses dois pensamentos, procurando saber quem tem a razão. Eu gosto de sempre citar a frase de Karl Barth a Emil Brunner. Os dois eram grandes opositores, né? E ele diz que se ele fala mais ou menos assim, estou citando de ad tempora, que passou do tempo, em vez dele dizer não, de dizer sim, porque se ambos estão vivos, trabalhando, né, ali criando, é porque o Deus cheio de graça disse sim para ambos. Eu entendo também dessa maneira. Armino sofreu várias acusações infundáveis. Uma delas que ele era agente secreto dos jesuítas e dos espanhóis. Coisas que foram ditas apenas para poder tirar o brilhantismo, né, do fervor intelectual, teológico de Armino. Armino ele falece em 1609, com 40 e poucos anos de idade e no auge dos debates. Então, realmente, ele não pôde defender tanto a sua ideia. Contudo, ele consegue, né, provar que havia um certo fundamento no seu pensamento. Talvez com dificuldades dentro da teologia aceita na Reforma Protestante. Mas dentro do pensamento filosófico, teológico, poderia encontrar alguma base. Haja vista que muitos dos seguidores de Armino, ao tentar provar o seu conhecimento, acabam encontrando algum tipo de sinergismo em Melanchthon, que era um dos líderes luterânicos conservador daquele período. Então, mostra que esse pensamento não ficou totalmente jogado fora. Mas a grande influência, aqui não é algo pejorativo que eu estou falando, de crítica, mas apenas de entendimento, eu vejo, né, que, embora você não veja menção, né, de Erasmo, de Roterdã, né, o católico, teólogo católico, que escreve, né, o Tratado da Loucura, né, Elogio à Loucura, ele é extremamente influenciado, Armino é extremamente influenciado pelas ideias de Erasmo. Eu creio que poderia, vocês que gostam do arminianismo, estudar Erasmo de Roterdã, que vocês vão compreender bastante esse tipo de pensamento que acaba surgindo ali mediante ao pensamento de Armino. Também, dentro da teologia de Armino, vai encontrar uma certa semelhança com o movimento dos anabatistas. Anabatista é um movimento que surge de maneira empírica. Eles acreditavam na revelação e eles acabam se tornando um movimento restauracionista. Esse movimento restauracionista, ele começam a batizar de novo por imersão, dão uma certa ênfase a alguns dons espirituais naquele período, nada próximo do pentecostalismo que nós temos hoje, mas eles começam então a entender a Bíblia de uma maneira diferente, de uma maneira bem leiga. E eles acreditavam nessa cooperação do homem para ser salvo. Isso fica claro quando você vê alguns escritos de Baltazar e de Menno Simons, que foram líderes anabatistas. Menno Simons foi um dos seus principais teólogos e teóricos, porque ele que arruma os pensamentos
desse movimento. Vale ressaltar que não tem nada a ver com a Igreja Batista, tá? Muita gente liga isso, mas não tem. Que eles apresentam, claro, uma teologia sinergista bem próxima, né? Então, terminamos aqui o primeiro vídeo, vamos direcionar para o segundo vídeo.